Pois bem, foi preso hoje. Tem uma coisa que está apavorando o Bolsonaro aí nos últimos dias, depois das últimas reuniões que ele teve aí com seus advogados. Uma coisa foi notada aí pelos advogados do Bolsonaro. O STF, talvez se você acompanha as notícias, deve saber que o STF já condenou alguns dos terroristas que invadiram a sede dos três poderes, um a 17 anos, duas mulheres a 12 anos, e agora o Alexandre de Moraes já deu o primeiro voto no plenário virtual para condenar mais 5 terroristas entre penas de 12 a 17 anos de prisão. E agora até lá o julgamento vão acabar sendo condenados por 9 a 2. Tá, o que acontece é o seguinte, tem uma coincidência aí nesses 8 primeiros que estão sendo... 3 foram julgados e 5 que estão sendo julgados. A coincidência é a seguinte, vem aqui perto. Todos eles disseram em depoimento que foram incentivados, direta ou indiretamente, pelas falas de Jair Bolsonaro. Peraí, Thiago. Então quer dizer que os primeiros condenados aí do dia 8 de janeiro são pessoas que declararam que cometeram os atos terroristas que cometeram os atos criminosos que cometeram porque foram, ao longo dos anos, incentivadas pelo discurso de quem seria o maior beneficiário caso o golpe de Estado que eles tentaram dar fosse concretizado. E eles foram condenados pelo crime de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e o beneficiário desse crime foi quem os incentivou. Os advogados do Bolsonaro, parece que eles... Esse pessoal estuda esse caso o dia inteiro, o único trabalho deles é estudar o caso do Bolsonaro. Aí parece que depois de muito tempo aí, ligaram os pontinhos e falaram... Se estão condenando só a gente que delatou o Bolsonaro no depoimento, vamos condenar os que não delataram também, mas se esses primeiros são esse pessoal, é o seguinte, é porque já essas condenações vão ser utilizadas para que os depoimentos desses delatores sejam utilizados, eles todos em conjunto, para formar ali o entendimento de que teve um incentivador, um grande incentivador desses atos. E quem é o maior incentivador desses atos terroristas? Eu, Thiago, agora pergunto a você, plantonista. Comenta aí. Nós sabemos, vou dar 3 segundos, 3, 2, 1, pois bem, vem aqui com a resposta. Nós sabemos que é Jair Messias Bolsonaro, que seria também o maior aí beneficiário disso, porque ele se tornaria ditador do Brasil. Não seria nem eu, nem você que está assistindo, seria o Bolsonaro. Então a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes, pelo que tudo indica, estão no caminho de condenarem... Quem condena primeiro é o Poder Judiciário, mas aí até a Procuradoria, quem oferece denúncia e tudo mais, mas estão no caminho aí de condenar gente que delatou o Bolsonaro, e não é uma delação, porque delação é uma delação premiada, quando a pessoa apresenta provas e tudo mais, mas de pessoas ali que em depoimento culparam o Bolsonaro. Lembre-se, tem um inquérito, que é o inquérito dos incentivadores, e tem um outro inquérito, que é o inquérito dos mentores, dos estrategistas por trás da tentativa de golpe de Estado que teve no Brasil. Esses 2 inquéritos vão pegar em cheio o Bolsonaro agora com os condenados pelo STF. E os advogados do Bolsonaro parece que perceberam isso. Peraí. Então, meus amigos e minhas amigas, devem ter pensado o Fábio Weingarten, outro lá, o Bueno. Parece que o buraco é bem mais embaixo, hein? Não é só... Olha, a delação do Cid. Ao que tudo indica, hoje, neste exato momento, a delação do Cid não é mais o maior dos problemas do Bolsonaro. E olha só, quando eu, Thiago, digo pra você, a delação do Cid não é mais o maior dos problemas do Bolsonaro, é porque a coisa tá feia, hein? Não é porque a delação do Cid diminuiu de tamanho, não. Porque tudo que vaza aí, pouco a pouco, pelos próprios interlocutores do Cid, mostram que essa delação é bombástica. Cada vez que vaza uma coisinha a mais, você vê que é uma bomba a mais. Se isso não é o maior dos problemas, é que o outro problema está realmente causando preocupações no núcleo bolsonarista. A estratégia aí do Alexandre, ao que tudo indica, é condenar... Vamos condenar aí primeiro os executores. Vai condenar todos os executores, só aí mais de 800 aí que foram denunciados. Desses 800, mais de 30% citaram o Jair Bolsonaro, diretamente o nome Bolsonaro, como o incentivador deles. Então você tem 30% ali de pessoas que delataram o Bolsonaro. Então serão aí, realmente eu não sei, pode ser uma coincidência ou não, que a grande maioria dos que estão sendo julgados falaram aí o nome do Bolsonaro. Porém, pode ser que seja coincidência, mas quando condenarem todos esses, o que vai acontecer rápido, porque você vê aí que condenaram 3 de uma vez, aí uma semana depois aí já estão condenando mais 5, daqui a pouco o julgamento vai ser de 10 em 10, depois de 30 em 30, porque muitos cometeram crimes parecidos. As câmeras mostram ali, ó,
depredou isso, depredou aquilo, é um detalhe ou outro no processo, mas o processo é praticamente igual. Então são penas iguais. E aí vamos começar a condenar aí de combo, vai 10 aí, vai 20. E aí quando estiverem todos condenados, o que deve acontecer em pouquíssimos meses, alguns dizem até o fim do ano, eu acho difícil, tá? Acho muito difícil, ainda mais que tem recesso em dezembro e janeiro. Como tem recesso em dezembro e janeiro, acredito eu que fevereiro e março estejam todos condenados nos próximos 6 meses. Aí vai acontecer o seguinte, você terá centenas de condenados que já disseram em depoimento que teve um grande mentor e um grande incentivador disso. Eles podem não dizer que é um mentor, mas aí é ligar os pontinhos, e nem são pontinhos difíceis de se ligar. Porque se você tem um cara que é o maior incentivador e ele também é o maior beneficiário, quem será que foi o mentor? Quem? Será? Ah, mas Thiago, uma outra pessoa pode ter dado a ideia para ele e aí ele passou a fazer isso. Bom, não importa, mas quem foi o mentor ali de tudo, ó, vamos fazer assim, assado, foi o Bolsonaro e a cúpula bolsonarista. Pior! Vou trazer uma coisa aqui que a imprensa não deu nenhum destaque quando veio à tona, praticamente só o Plantão Brasil. Você tem mensagens da esposa do Tenente Coronel Cid falando com a filha do General Vilas Boas, em que ela diz que o Bolsonaro quer, isso foi logo no dia depois da eleição, o Bolsonaro quer que fechem as estradas. E depois ela falou, o Bolsonaro quer que vão para frente dos quartéis. Aí você fala, peraí. Se a esposa do ajudante de ordens, que passa o dia inteiro com o Bolsonaro e vai nas reuniões com ele, estava dizendo ali, numa conversa informal com uma amiga de confiança dela, num momento em que ela jamais saberia que essa conversa viria à tona, que as pessoas ficariam sabendo, que a polícia pegaria o celular dela. Enfim, ela diz nessa conversa que o Bolsonaro era o mentor de tudo. E aí você tem 300 testemunhas aí, devidamente condenadas pelo crime, por executar o crime, dizendo, olha, fui incentivado por ele. Fica muito difícil o Bolsonaro se livrar disso. Parece aí que alguns na Globo News também perceberam isso só hoje. Para quem não lembra disso, eu tô falando disso aí, ó, desde o dia em que delataram o Bolsonaro em depoimento, quando começaram a ser tornados públicos os depoimentos. Isso foi em março. Eu falei, ó, o Bolsonaro foi delatado por centenas de pessoas e isso vai ser usado para prendê-lo depois, para prendê-lo com uma pena grande. Aí parece que o Merval Pereira demorou 6 meses para ligar os pontos que o Thiago ligou em março. Aí o Merval Pereira percebeu e falou, nossa, foi a Globo News hoje à tarde para dizer o seguinte, essas penas são exageradas. 17 anos de prisão, 12 anos de prisão, é muito. Nem parece, né, que esse pessoal tentou dar um golpe de Estado e que se eles tivessem dado o golpe de Estado, muitos aí seriam mortos. Mortos! Não é 17 anos que iam dar para Alexandre de Moraes, não. Era prisão, morte que iam dar. Se pegasse o Thiago na rua aí, esse pessoal do Bolsonaro, não era 17 anos não, viu? É morte. Tortura e morte. Lula, acho que aconteceu o que com Lula? Aí o Merval disse que 17 anos é muito para esse pessoal que chegou no nível, veja, de 58 milhões que votaram no Bolsonaro, esses são o Chernobyl do Chernobyl. Por quê? Porque eles são a corja da corja e o lixo do lixo, porque chegaram no nível de ir lá e destruir tudo. E aí ele acha que 17 anos é muito, aí Merval Pereira fez, eu não vou mostrar aqui o vídeo, fez o questionamento. Se os executores estão pegando 17 anos, quantos anos vão pegar os mentores e os incentivadores? Isso é um descalabro, só faltou falar que é uma vergonha prendê-los. Quer dizer, o Merval percebeu o que, não sei se estão em contato, mas o que o pessoal do Bolsonaro percebeu também entre ontem e hoje. Talvez um pouco antes, mas ficamos sabendo entre ontem e hoje, que é o seguinte, se os pé rapados estão pegando 17 anos de jaula, e quem incentivou tudo isso e tal, vai pegar quanto? 60, 70? Eu falei aqui, em janeiro, quando foi preso o bandido. Peça sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta, eu já me alonguei demais, falou!